deu. Só aquela pequena almofadinha que a gente colocou aqui, ela liberou aquilo e deu a possibilidade do trabalho. Eu entendo que às vezes a estereotipia você tem que até colocar numa balança e saber o quanto ela é impeditiva para o trabalho. Quanto mais impeditiva para o trabalho, mais tempo você vai investir naquela estereotipia. Porque a estereotipia, como você falou, é muito difícil. Muito difícil. E aí eu coloco na balança o quanto ela impede o trabalho. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem um projeto lá na USP, no segundo dia, a gente tem um projeto lá na USP que chama CAI, Centro para Autismo e Inclusão Social. Até bom eu tocar no assunto porque é legal falar do projeto. A gente atende gratuitamente toda segunda-feira famílias de indivíduos autistas, famílias que não têm condições de pagar. Né? A gente tem uma lista de espera enorme porque somos muito poucos lá. E eu atendo um garoto nesse CAIS que ele tem estereotipia muito forte, tá? Só que a estereotipia não está impedindo ele de fazer as tarefas. Então eu continuo fazendo as tarefas. Ele está aprendendo, ele aprendeu muita coisa, mas a estereotipia continua. Não. Então tá. A estereotipia continua, mas ele está aprendendo pra caramba, aprendeu a falar um monte de coisa. Ele chegava no consultório, chegou no CAIS só repetindo algumas sílabas. Hoje ele pede, quero Coca-Cola. Ainda quer Coca-Cola. Não é uma frase, quero Coca-Cola, super legal, mas ele pede. Então, diz o nome de um monte de coisa. Não, eu acho horrível que eu não consegui ainda tirar essa estereotipia. Pelo contrário. Me incomoda, fico tonto. Não, eu me incomodo também. Eu me incomodo muito com isso. Mas o que acontece? A gente tem pouco tempo lá. Só que o que eu descobri? Isso é uma coisa interessante, que não está para falar aqui, mas é bom que os assuntos vão surgindo. Existe uma técnica, até precisa adicionar depois, tem que lembrar. Vamos falar de estereotipia. Tem uma técnica que você ensina o autista, mas ele já tem que ter mais habilidade, tá, gente? Mas você ensina ele a controlar a estereotipia dele. Ensina ele a perceber que ele está fazendo estereotipia e ensina ele a, de repente, fazer estereotipia no momento adequado ou ensina ele a fazer estereotipia de uma forma menos intensa e aceitável socialmente. Esse garoto tem uma estereotipia muito forte, mas eu mostrei para os pais que ele tem certa consciência disso. Eu comecei a fazer um procedimento e que eu contava até 10 antes de dar o reforçador. E até contar 10 ele não podia fazer nenhuma estereotipia. Aí eu contava, 1, 2 em voz alta, 10. E era impressionante, eu falava 10 e ele começava a fazer estereotipia. Ou seja, de fato, percebemos claramente que ele estava se segurando. Aquilo é uma necessidade intensa, e ele estava se segurando, e quando estava liberado fazer, já ganhava o reforçador, ele fazia a estereotipia, certo? Isso acabou não sendo o nosso objetivo principal, então eu meio que abandonei isso temporariamente. Porque o nosso objetivo lá no CAIS é ensinar os pais a fazerem terapia ABA. Então eu aproveito a hora que eu tenho com esse garoto para ensinar os pais. Eu boto os pais para fazerem terapia ABA e falo, você fez isso errado, isso certo, aquilo errado. Então eu abandonei temporariamente essa questão da estereotipia, até porque, como ele está aprendendo, aquilo não é o meu foco principal. Eu quero ensinar logo os pais. Mas assim que os pais tiverem craque, eu vou voltar na estereotipia com força total e ampliar essa técnica dos 10 segundos até que ele fique muito, muito tempo sem se reforçar. Mas essa questão de ensinar a reconhecer, às vezes vai num ponto mais abrangente, mais profundo, de garoto que se mexe muito, por exemplo, aprender a fazer só assim quando ele precisa. E só um pouquinho. Porque talvez aquela necessidade nunca assuma. Você acredita que essa estereotipia aumente? Porque o que eu vejo nesses anos todos de trabalho é que ela aumenta muito quando esse menino está muito esvaziado. E ela diminui muito quando você tem uma rotina, um processo cognitivo, quando você estimula dá essa função, essa rotina, aquela estereotipia diminui muito a favor, muitas vezes, de uma abordagem cognitiva. Acredito nisso, piamente, é o que eu vou falar daqui a 2 slides, ou um. Eu acho que não tem muito outro jeito, não. Bom, mas vamos lá. Peraí, você tinha uma pergunta. Então, professor, é óbvio que é muito complexo, né? Mas eu vi dois depoimentos já de autistas dizendo que a estereotipia acalmava, né? Que cobrava muito deles, Acalma. Né? Que eles parassem com isso, mas que eles se sentiam mais calmos, que aquilo aliviava a tensão deles. Tem relatos de autismo, só um segundinho, tem relatos de autismo, comunicação não é. Se for comunicação é social.
A gente já falou disso, né? Tem que ver qual é a função. Estereotipia é reforçamento automático. Se for social, não é estereotipia. Por exemplo, meus pacientes lá, quando eles fazem atividade, né, que eu até comprei da Érica, eles terminam, aí eles levantam, fazem. Mas isso não é comunicação. Não é? Não, ele não pode estar feliz por acertar? Pode, isso acontece. Geralmente a alegria traz flapping, né? Ele não sabe falar, tô feliz. A alegria traz flapping, não sabe só um segundo. O estresse traz estereotipia. O estresse, mas a felicidade às vezes também. A felicidade é o estresse. O estresse? É verdade, é um descarrego de neurotransmissores. Bom, mas o que eu ia falar agora? Me perdi. Que ela calma. Foi a pergunta dele. Isso. Tem alguns relatos de autistas que já chegaram na idade adulta e se lembram de quando eram garotos, e eles falam claramente que a estereotipia, quando eles estavam naquele movimento, eles sentiam que estavam sob controle, eles estavam controlando as coisas, não estavam sob, mas sobre controle das coisas. E enquanto eles não faziam estereotipia, eles se sentiam totalmente perdidos. Alguns relatam que só quando fazia estereotipia conseguia sentir o próprio corpo. Né? Você pula, você consegue sentir melhor o corpo do que quando você está parado. Você corre, você consegue sentir melhor o corpo, força mais os músculos e tal. Mas não quer dizer que a gente não tem que fazer nada. Pode ter uma função, mas a gente tem que... E tem uma função, senão não aconteceria, obviamente. Mas nós temos que fazer alguma coisa. E o que dá para fazer? Vamos ver. Tem muitas discussões com relação a esse primeiro item aqui. A gente estava discutindo no almoço até, com relação à integração sensorial. Ainda existe muita discussão sobre isso, tá? Mas o que a gente pode fazer, uma das coisas, é ensinar algum comportamento adequado que produza uma estimulação semelhante. Vou dar um exemplo bobo. O cara gosta de enfileirar carrinhos. Então ensine ele a enfileirar carrinhos de um modo que seja seguido de uma brincadeira de corrida. Ou ensina ele a enfileirar peças de dominó e depois ensina ele a jogar dominó. Sei lá, é uma alternativa. Ele gosta de ficar pulando, então vai com ele numa cama elástica, para ele pular na cama elástica. Não vai deixar ele o dia inteiro lá, porque senão fica mesmo. Mas leva ele na cama elástica. Ele gosta de se balançar, leva ele no balanço. De novo, não vai deixar o dia inteiro lá, mas é uma forma adequada de produzir aquela estimulação, uma forma que não é estranha, é socialmente válida. Tá? Então essa é uma das coisas. Essas estratégias são ambas estratégias para diminuir a motivação. Mas qual que é o problema? Por que eu fico desconfiado dessas técnicas? Porque elas têm o objetivo de diminuir a motivação, mas não tem como saber o quanto é suficiente para diminuir a motivação. Não tem como saber se ao invés de diminuir a motivação, você não está reforçando cada vez mais a fazer mais estereotipia. Então eu fico sempre com o pé atrás com relação a essas técnicas de reforçamento, de estimulação semelhante. Tá? Muito desconfiado. De qualquer forma, estou falando aqui. A técnica mais famosa, mais utilizada, mais divulgada, é você fazer um bloqueio da estereotipia e imediatamente redirecionar o menino ou a menina para o comportamento adequado. Então começou a fazer estereotipia, separa aquela estereotipia, pega mesmo o braço, a perna, junta, sem dar atenção, sem falar não faz isso, sem falar isso é errado, porque senão você pode criar uma estereotipia com múltiplas funções, tá? Você só bloqueia e leva para fazer alguma coisa direito. De preferência, uma coisa que seja incompatível com aquilo. Uma criança não pode fazer flapping e nanar boneca ao mesmo tempo. Não pode fazer flapping e jogar basquetebol ao mesmo tempo. Não dá, é impossível. Então você leva de preferência para uma atividade incompatível com a estereotipia. Tá? Essa é a técnica mais utilizada e é a que tem melhores resultados. Ecolalia, repetir falas de filme, falas imediatas, você fala oi, ela fica oi, 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 oi. Ou ecolalia atrasada, ficar repetindo frases de filmes, ou mesmo palavras sem sentido. Nesse caso, é muito difícil fazer esse bloqueio. Como é que você vai tampar a boca da criança? Não dá. Então o que a gente tem feito? Perguntado alguma coisa para ela.
começa a cantar a música tema do Fantástico lá toda hora. Aí a gente fala pra ela, o que é isso? Aí ela tem que responder controle, não dá pra falar controle e falar a música tema do Fantástico ao mesmo tempo. Mas ela vai abrir mão dessa ecolalia? Você acha que tem que insistir. Porque mas abre geralmente, viu? Porque, por exemplo, eu tenho um menino que é ecolálico com um jargão de uma música de pagode. Se fosse rock and roll, né? No pagode ainda bem que é mais fácil de achar. E aí ele é hiperléxico, ele lê. Então a gente trouxe esse jargão para uma atividade pedagógica. E ele, quando estava na estereotipia, a gente botou o papel na frente dele e ele identificou lendo a estereotipia verbal dele. Daí a gente puxou o resto da música. E aí ele passou a cantar a música inteira. Só que a gente conseguiu dar função aquilo. Né? Porque a ecolalia é um troço que você não tem como intervir. O pior é quando a ecolalia de palavrão, é uma beleza. Porque socialmente fica muito complicado você ter um menino. Tem uma história dessa engraçadíssima, que era de um menino, vou falar palavrão aqui, ó, porque estamos falando de palavrão. Desliga a câmera? Não pode. E eu sofri muito com isso, porque... Ah, ele edita? Então eu vou dar trabalho pra ele. Era um menino institucionalizado, que era muito inteligente, e ele mandava todo mundo tomar no cu. Então ele chegava pra você e falava, oi, tudo bem? Vai tomar no cu. E aí, as pessoas nem ficavam bravas mais com ele, achavam engraçado. Só que aquela risada reforçava. Agora, o quanto é difícil você não reforçar isso? Pensa, você tá lá conversando com o menino, como foi esse dia? Foi muito bem, tudo legal, você vai tomar no cu, tá? É quase impossível. Aí o que acontece? Fizeram, todo mundo da instituição combinou, não vamos reforçar. Mas ela levava o menino para sair na rua, ele virava pro desconhecido e falava pro desconhecido, oi, vai tomar no cu. E o desconhecido como queria saber da intervenção? Então, deu muito trabalho. E palilaria e colaria dão muito trabalho. Mas essa técnica de perguntar o nome das coisas corta. E aí você já emenda alguma outra coisa. Entendeu? Tem funcionado legal essa técnica com a gente lá na USP. Oi? Uma pergunta. Se você der um comando para uma criança, por exemplo assim, faz igual, aí ela repete, faz igual. Ou se você pergunta, isso daqui é um, aí ela repete, isso daqui é um, isso é uma ecolalia? Porque eu perguntei a fono da criança, ela falou que não. É sim. Que ela está interiorizando a linguagem. Não, é ecolalia. Ecolalia, sem dúvida. E aí, bom, ela falou, eu fiquei na dúvida. E agora eu considero uma ecolalia. Ecolalia. Aí eu peço para ele falar, para ele fazer, faz igual, ele repete, faz igual, e aí eu entro com essa intervenção. Não, nesse caso, essa intervenção não vai dar certo. Essa intervenção que eu falei é mais para palilalia. Mas aí como que eu trabalharia isso? Olha, é difícil. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é o seguinte. O que é isso? Controle. Dá uma ênfase maior. Substitui por linguagem gestual ajuda também. Ajuda também? Essa eu não conhecia. Como é? Você diminui o estímulo verbal e entra com linguagem gestual. Diminui, a gente tem muito menina com... Ah, mas se você tem que ensinar a falar o nome e ele não sabe, você vai ter que usar a linguagem verbal. Não, mas a gente usa a figura e aponta. Então, mas e se você está ensinando o nome? Como você ensina o nome sem falar? Não, você dá o comando, ele vai repetindo, vai, você ensinar, bola, é bola. A primeira frase tem que encurtar, bola. E depois você só mostra, não dá o comando, só mostra. Entendi, não, sim, assim né? Funciona. Diminui a possibilidade disso acontecer. Do disparador da ecolalia. É, com certeza. Entendeu? Porque pode até existir uma ecolalia, mas pelo menos é só da palavra certa. Pelo menos é só da palavra. A gente dá função à ecolalia. É. Só que existem casos em que isso é impossível. É, verdade. Quer saber como? Se você quer ensinar para ele a responder perguntas, você vai perguntar para ele precisa dialogar. Como é seu nome? Ele vai falar, como é seu nome? Mas se ele repetir, se a gente conseguir diminuir os episódios ecoláricos, a partir do seu princípio, a gente aumenta as possibilidades de aprendizado. Sim. Não é verdade? Mas só que aí que tá, nesse caso que você falou, eu não sei se você está reduzindo os episódios ecoláricos ou se você está ensinando uma ecolalia menor. Mas eu vou adequar as partes. Não é isso que você me ensinou até agora. Eu vou reduzir
não é isso? Vou reforçar aquilo que ele está repetindo muito bem, né? É a bola para então depois estender. Sim, pode ser. Mas na verdade, sabe como a gente faz quando é possível, de verdade mesmo? A melhor coisa é uma pessoa perguntar e a outra dar a resposta. Modelo. Então uma pessoa pergunta, tem duas pessoas com o garoto. É difícil, dá pra fazer com uma só, é mais difícil. Acho que a ideia da Carol é muito boa. Mas se a gente tem duas pessoas, o que a gente faz? Uma pergunta o que é isso e a outra bola. Outra coisa que é possível também é começar a ser exigente na hora do reforçamento. Se você pergunta o que é isso, bola, e ele fala o que é isso, bola, você não reforça. Se você pergunta o que é isso, bola, e ele fala bola, você reforça. Entendeu? Você começa a mostrar pra ele. Repetir tudo não é reforço, não reforço. Repetir só bola e reforço, eu ganho reforço. Entendeu? Você começa a direcionar pelo reforçamento. Isso também é possível. Mas eu acho que você está certo. Acho que de repente no primeiro momento é só bola mesmo. Tá? Mas uma hora ou outra você vai ter que encarar isso. Sim. E aí eu acho que essa técnica do reforçador é a melhor de todas. E essa com duas pessoas ajuda muito também. Oi. Caramba, quantas mãos vão você? Eu tenho então você está dando forma geométrica, né? Quadrado? O que é isso, quadrado? O que é isso? Então tá. Pegou os cartazes grandes, né? Tá, observa. Mostrando, então, quadrado. Ele ia mostrando, ele falando, muito bom, legal. Usei muitos brinquedos, muitas imagens, não precisa ficar falando dele repetindo. Legal. E assim foi por cores, por formas, por tamanho, tudo. Muito bom. Quem? Diga. Eu fiz uma teoria de entrave e angústia. Então, eu acabei fazendo, como a fono, foi um período que eu fiquei sem fome. Ele começou a fazer muita angústia, eu falei assim, eu tenho que encontrar uma forma de falar pra ele, quando você ficar nervoso, mas pra Deus. Aí eu olhei pra minha cara, eu não me deu, calma, eu estou calmo, você calma. Aí ele começava assim, mãe, fica calmo, eu tô calmo, muito calmo. Você vai chegar, fica calmo, quando você conseguir contar devagar, lá no 10, você sentia calmo chegando. Aí à medida que ele fazia isso, eu chegava e ele fazia, eu fui duas escolas, uma escola lá, uma escola um pouco de 6 anos. Então, quando ele tinha esses períodos de crise, esse período era de crise de agressividade, ele passou com calma com mamãe. 2, 3, 4, na escola, até que foi passado. Ótimo. E depois, uma oração, começou a rezar. Da vez que ele fazia, agora pra mim. Amém. Autocontrole. Infelizmente isso não é possível para todos, é muito difícil. Mas que bom que deu certo.